quando Dio manda un'ispirazione, allora non è che si coglie tanto l'ispirazione quanto perché lo Spirito Santo è alle volte non sempre così, ma comunque è un soffio così sottile che si avverte che prima mancava qualcosa, non si avverte la realtà di ciò che deve nascere. Ecco. E comunque a un dato momento è nata l'idea del Gen 4 e mi sono accorta che nell'opera di Maria c'era una lacuna immensa e che se Maria ha preso dentro tutte le vocazioni, i religiosi, le religiose, i preti, i bambini, le bambine, eccetera, ma lei aveva prima di tutto coltivato Gesù bambino, l'aveva portato nel suo cuore, poi l'aveva portato sulle sue braccia, l'aveva allattato, l'aveva cresciuto, le aveva dato il biberon, eccetera, eccetera, tutte queste cose. E Gesù bambino aveva giocato, eccetera. Perciò ho detto assolutamente, Maria, qui mi domanderà conto di questa omissione enorme se non facciamo nascere la branca dei Gen 4. Ecco qui allora che nascono oggi i Gen 4, quelli intanto presenti in Mariapoli, ma che rappresentano tutti i Gen 4 del mondo. Boa tarde, que alegria estar com vocês nesse momento. Eu sou Ana Carolina, psicóloga com formação em logoterapia. Estou casada com Alex Valadares, temos uma filha de 1 ano e 4 meses. Alex, se apresenta. Então, é uma alegria estar aqui com vocês, né? Com muita humildade e tranquilidade. A gente tenta viver esse momento com bons amigos e em unidade com tantas pessoas que estão acompanhando agora, né? Eu sou psicólogo também, formado em Belo Horizonte, pela PUC Minas, e tenho especialização em sistêmica, que é a teoria responsável pela psicoterapia de família e de casal. Talvez a gente possa apresentar também os nossos amigos que estão. Nós temos também conosco aqui, gente, a Daniela e o Jorge. Talvez eles pudessem se apresentar e apresentar essa belíssima família. Então, eu sou Daniele. Eu sou o Jorge. E vocês, quem são? Eu sou a Maria Raquel, do 3º ano B. Eu sou Matheus Francisco. 10 anos. Papai da mamãe. Tenho 8 anos. Eu sou da escola de São José. Eu tenho 8 10 anos. anos. Isso. Eu tenho 8 E anos. você, Essa é a Chiara, de 4 anos. Então, nós moramos em Vila Velha, no Espírito Santo, e estamos felizes, assim como a Alex e a Ana Carolina, de construir com vocês essa tarde, né? Conversando um pouco sobre a educação dos nossos filhos ao sagrado, né? Então, estamos felizes de participar desse momento.
Muito bem. Vamos apresentar também, Márcio. Se você pudesse dar um alô para todo mundo que está assistindo, Márcio, se apresentar rapidinho. Boa tarde a todos. Uma grande alegria estar aqui com vocês nessa tarde. Meu nome é Márcio, sou casado com a Leonilda há 34 anos. Temos 3 filhos, sendo que a caçula tem 23 anos. Todos já são formados, estão seus trabalhos, moram fora, né? Então, a gente vive esse momento especial agora de estar apenas eu e a esposa em casa. É isso aí, estamos juntos aí nessa tarde. Então, Alex e Ana Carolina... Nós esquecemos do Jorge. Jorge, não escutei sua voz. Então, eu sou o Jorge. Estamos casados há 16 anos já. Temos 3 filhos, como vocês viram. Nós estamos muito felizes de estar aqui com todo mundo para construir esta grande aventura que é ser pai, né? E tentar passar para os nossos filhos aquilo que de mais prezado nós temos, que é o sagrado, que é Jesus no meio. E aí, aproveitando, Alex e Ana Carolina, a gente já tem 72 pessoas que estão conectadas com a gente no YouTube. E aí, para pedir para as pessoas, né, se quiserem ir colocando de onde estão assistindo, porque a gente sabe que tem, né, alguns já estão falando aqui. Então, se quiserem colocar de onde estão, só para a gente, né, como uma família, construir de maneira mais próxima esse momentinho que a gente vai estar junto. Isso aí. Nós estamos, de verdade, muito felizes mesmo de estar vivendo esse momento, porque é um tema sagrado para nós. Para nós, que eu digo que todos estamos aqui participando, né, gente? Eu vou passar para a Carol agora, que ela pudesse nos explicar um pouquinho, falar também do Écio, né, que vai ministrar para a gente essa temática agora no início. Então, o Écio é casado, ele tem 2 filhos, 2 netos que, segundo ele, são adoráveis. Ele formou em psicologia em Pádua, com a tese sobre o grupo como ferramenta educacional e terapêutica para crianças e jovens. Sempre trabalhou com educação e psicologia infantil e adolescência. Ele foi diretor de um centro de treinamento vocacional e coordenador científico de centros para pessoas com deficiência grave. Se formou no magistério de ciências religiosas e, durante vários anos, lecionou treinamentos para professores, órgãos, associações e para conferências episcopal italiana. Fundou uma associação Pavos Infantil, com outros psicólogos que lidam com terapias infantis e apoio aos pais. Para o Écio, ele acredita que o treinamento para pais é resposta através das necessidades educacionais da nossa contemporaneidade. Essa live ela aconteceu algum tempo atrás na Itália, e a Fátima, que é uma focolarina, participou e teve o desejo de transmitir isso também aqui no Brasil. Então, eu e o Alex estamos como moderadores desse momento, né? Contamos com a participação da Dani, do Jorge, do Márcio, e tem outras pessoas também por trás desse momento. Então, queremos vivenciar esse momento, né, de aprendizado com vocês também. Eu queria fazer um convite para as pessoas que estão assistindo, de assistirem, porque nós como pais, eu não sei, nossos amigos, Dani, Jorge, Márcio, mas nós ficamos pensando assim, nossa, a gente quer doar mais, a gente quer dar mais para os nossos filhos. Isso, essa temática do sagrado, de como fazer, às vezes nos aperta, né? Às vezes nos preocupa de como fazer, dar o melhor daquilo que é o melhor. Né? Mas eu convido para a gente assistir de forma tranquila e gravar aquilo que mais me chamar a atenção, aquilo que mais falar para mim. Né? Depois a gente vai ter a oportunidade de conversar, de debater, né? E nós poderemos aprofundar um pouco mais. Mas deixar também que essa temática entre e, a partir daí, a gente possa iniciar uma caminhada. Então, agora a gente
passa para o vídeo e daqui a pouco a gente retoma o nosso bate-papo. Começamos. A conferência será dividida em 4 partes. Nas primeiras 2 partes tentaremos dizer alguma coisa sobre o sagrado, sobre o que é o sagrado e, sobretudo, para os pais e educadores, a importância de viver com o sagrado. Depois, na segunda parte, que será maior, mais ampla, tentaremos ver como ajudar as nossas crianças da primeira e da segunda infância a viver com o sagrado, pois descobriremos que o sagrado nos constitui. Então, comecemos. Existiu um teólogo que se chamava von Balthasar, que dizia isso: o mundo é ateu porque não adora. Ser ateu não é somente uma questão de escolha, quer dizer também não dar justiça à pessoa. Descobriremos que se somos ateus não somos nem mesmo pessoas. Eis porque é importante descobrir o sagrado. Então, buscaremos descobrir que o sagrado é constitutivo da pessoa. Dividiremos a apresentação em 4 partes, como disse antes. Comecemos com a primeira parte. Perguntemos a nós mesmos: o que é o sagrado? O que é essa coisa que nos constitui? Para responder, entremos na primeira parte. O sagrado é, na história dos homens, e sempre foi o fundamento. Se nós olharmos as pessoas primitivas, quando elas não conseguiam entender as coisas, procuravam dar a si mesmas uma resposta. O homem primitivo, por não saber, atribuía à natureza a causa das coisas que não entendia. Então, a natureza no início era vista como sagrada, isto é, era aquela que possuía o sagrado. Quando o homem não consegue explicar alguma coisa, atribui sempre essa coisa a alguém. Não só, mas imaginem que já na antiguidade o homem enterrava as pessoas mortas, pois, não conseguindo entender, ele tinha um desejo fervoroso de algum modo fazê-las reviver. Assim nasce, agora, um primeiro conceito de sagrado, chamado animismo da natureza, ou seja, a natureza é considerada aquela que possuía uma alma, isto é, alguma coisa de sagrado. Disto nascem as religiões. As religiões são ligações entre a pessoa e o divino. Não estarei aqui aprofundando ulteriormente isso, porque não é o tema de hoje, mas podemos falar dos 2 grandes pulmões que aprofundaram isso, o Oriente e o Ocidente. No Oriente, o sagrado foi visto mais como uma dimensão interior, mesmo se agora acreditem, as religiões orientais são muitíssimas, e não podemos simplificá-las assim. Faço desse modo porque não tenho tempo. Porém, podemos dizer isso, que o sagrado sempre esteve presente nas religiões orientais. Pensem, por exemplo, no panteísmo. O panteísmo é esse mar divino no qual cada um de nós, como uma gota, entrará a fazer parte desse mar. Ao invés, no Ocidente, a Grécia esteve mais presente nos fundamentos do sagrado. Imaginem só Sócrates, esse homem extraordinário, que girava pela Grécia Antiga perguntando-se e perguntava como as coisas existiam. E perguntava a uma pessoa o que significava de algo e se dava conta, no final do dia, que muitas pessoas davam significados diversos à mesma pergunta que ele fazia e atribuíam a resposta às suas ideias. Então, concluiu, ora, então as ideias erram. Nasceu assim a dúvida metódica sobre as coisas. Por fim veio Platão, que foi o autor que descreveu Sócrates. Chega a dizer que o sagrado vivia nas ideias. Desse modo, as ideias são consideradas como divinas, isto é, sagradas, as quais estavam aprisionadas no homem. Em resumo,
começamos a ver que existe uma diferenciação entre o corpo humano e as ideias, ou seja, o sagrado. Tanto é que as ideias habitavam nesse corpo. Mas é sobretudo com as religiões monoteístas que se terá um aprofundamento ulterior. Eu me refiro às 3 grandes religiões, o islamismo, o hebraísmo e o cristianismo. No islamismo, por exemplo, o Alá é considerado misericordioso. Em alguns versos do Islã, Deus é misericordioso e vizinho ao homem. Porém, entre uma pessoa que crê no Islã e Deus, não existe uma relação pessoal, pois Deus é Alá, é onipotente. Com o hebraísmo se chega a uma etapa ulterior, pois Deus toma conta de um povo e oferece a eles uma terra. Observem que a terra para os hebreus tem um significado extraordinário. A terra é habituada pelo sagrado, pelo divino, não é somente um pedaço de terreno. Deus coloca uma arca dentro dessa terra. É por isso que nós não conseguiremos nunca entender o hebraísmo se não compreendermos a ligação deles com a terra. Mas é com o cristianismo que o sagrado se revela, isto é, quando o sagrado realmente retira todos os véus. Jesus é o homem-deus, é o sagrado que vem completamente revelado. E quem é Jesus? Jesus é a pessoa. Eis então o percurso que o sagrado fez, da natureza do homem primitivo até a pessoa. Nós somos pessoas nas quais habita o sagrado. Isto é extraordinário. Portanto, vocês compreendem que a educação para a pessoa é a educação para o sagrado? Queria concluir essa panorâmica geral com as palavras de um grande estudioso do sagrado, Mircea Eliade, que foi um grande historiador romeno. Prestem atenção no que ele diz. O sagrado é o elemento constitutivo da estrutura da consciência. O sagrado é o elemento que faz com que o homem consiga construir um mundo que tenha significado. Eu realmente acho que com essa breve síntese vocês podem chegar à pessoa enquanto sagrado, pois o sagrado habita em nós. Compreenderemos agora que educar uma criança ao sagrado é educá-la a estar dentro de si, a estar na sua própria dinâmica. Neste ponto, perguntamos a nós mesmos, mas como é possível educar uma criança ao sagrado? Como é possível fazer de modo que essa criança possa realmente chegar a estar com o sagrado? É o próprio Jesus que explica isso. É o próprio Jesus que nos indica a via. Vocês se lembram, antes de morrer, Jesus diz algo importante aos seus discípulos. Ele diz: vejam que agora vocês não poderão entender todas as coisas. Virá o Consolador que lhes explicará todas as coisas. O Consolador é o Espírito Santo. Aqui está então a transição. Educar ao sagrado é educar a criança a estar com o Espírito Santo que habita já dentro dela. A tenda de Deus, portanto, não está mais fora, nem mesmo na terra, como para o povo hebreu, mas está dentro de nós. Claro, só a loucura e o amor de Deus poderiam fazer isso. Somente Deus poderia colocar o sagrado realmente dentro de nós, ao nosso alcance. Prático e concreto. Assim pode-se ter um relacionamento educativo com Ele. Realmente se pode educar dessa maneira. Essa foi a grande transição que aconteceu. Então vocês entendem agora que educar a criança ao sagrado é educar a criança ao Espírito Santo. Mas nos perguntamos, como podemos fazer? Como é possível fazer?
Peço desculpas se me refiro a alguns autores soviéticos. Vejam que a ortodoxia aprofundou muito o Espírito Santo. Não quero aqui fazer um tratado teológico, mas me refiro a duas pessoas. Primeiro, Vladimir Solovyov, que diz que o nosso objetivo é fazer que a nossa natureza humana divina se torne sempre mais divina, o que significa humano realizado. Segundo, São Serafim de Sarov, que diz que o objetivo daquele que crê é adquirir o Espírito Santo. Agora nos falta uma última parte antes de chegar às crianças. Se o nosso objetivo é adquirir o Espírito Santo, como podemos fazer isso? Vejam, para nós homens é impossível. Porém, temos uma grande vantagem, que Deus tem uma vontade louca de estar conosco. Que o Sagrado nos constitui e quer falar conosco. Quer nos dizer alguma coisa, e saibam que é assim. Porém, o Espírito Santo tem duas regras. Lembremos-nos todos dessas duas grandes regras. A primeira, não violar nunca a nossa natureza. Jesus diz: eu estou à porta e bato. E nós devemos ter consciência que bate sempre, sempre, continuamente, ao inteligente, àquele menos inteligente, até ao deficiente grave, ele bate a porta. Não imaginem que seja necessário não sei o quê. Nós devemos somente abrir. Nós somos convidados a abrir. A segunda coisa é quando ele chega, nos dá uma alegria plena, ele nos realiza. Portanto, educar a criança ao sagrado é educá-la à sua grande alegria. Portanto, concluímos as duas primeiras partes. De uma natureza sagrada até o sagrado que habita em nós. E chegamos à convicção de que educar nossas crianças ao sagrado é educá-las à realização como seres humanos. Nós somos corpos espirituais, corpos iluminados pelo Espírito. E quanto mais estamos no Espírito, mais estamos no humano. E não tem diferença. Santo Irineu diz: o espiritual invade a carne humana e a diviniza. Agora passaremos à terceira parte, na qual tomaremos mais tempo. Vamos ver agora a educação ao sagrado na criança, de 0 a 10 anos. Dagli 0 ai 10 anni. Ecco, soffermiamoci qui. Lasciamo questa slide per un po' di tempo. Um jesuíta que se chamava Michel de Certeau disse uma coisa belíssima, que em cada ser humano existe um terceiro ouvido. Todos nós, todas as crianças têm um terceiro ouvido. É o ouvido que é disposto a escutar o sagrado, que nos coloca em contato com o sagrado dentro de nós, com a intimidade mais plena em nós. É a nossa consciência. Esse terceiro ouvido todos nós temos, também a criança, é a centelha de Deus dentro de nós. Se nós aprendermos a escutá-lo, garanto a vocês que toda a nossa vida seria diferente. Pois o terceiro ouvido amplifica os nossos sentimentos, os nossos sentidos, nos faz ver as coisas ao máximo, à máxima potência. É o espiritual e o humano na máxima potência, são todos os nossos sentidos. Então, como podemos fazer com a criança? Tenham em mente que nós, educadores e pais, temos uma tarefa como um pelicano, que voa alto, depois vê o peixe no mar, pega a presa e mastiga para dar aos filhotes, de um modo que sejam capazes de comer, para fazer de modo que as nossas crianças tenham contato com o sagrado. Devemos dar-lhes o sagrado de um modo que elas sejam capazes de digerir. Uma criança até os 6 anos tem um modo de ver a vida diferente de nós. Para elas, tudo é absoluto. Os pais são como Deus na terra. As coisas que os grandes dizem são realmente importantes, mas elas têm um limite. Elas têm uma lógica egocêntrica. Veem todo o mundo do ponto de vista delas. Uma criança não é um pequeno adulto. Ela é uma outra pequena coisa, aprende uma coisa, aprende de outra maneira. E quais são as modalidades de aprendizagem de uma criança? São 3. A criança é ritual.
pois ela entende algo a partir de um rito, de algo que se faz sempre da mesma maneira. Ela é repetitiva, pois precisa sempre dizer para ela repetidamente a mesma coisa, e sobretudo ela é simbólica, pois aprende tudo com os símbolos. O símbolo é aquele instrumento que une as coisas, ajuda a unir uma realidade que é aparentemente invisível com o que é sagrado, com uma realidade concreta. Criança, agora, se nós queremos fazer a criança entender as coisas altas, as coisas divinas, como Jesus, as coisas de Jesus, a história de Jesus, o amor, as coisas verdadeiras, devemos fazer tendo em modo essa maneira da criança aprender. Então, vamos tentar ser práticos e concretos. Vamos ver como a criança é capaz de compreender o sagrado, de assimilar o divino. Vejam, nós temos alguns instrumentos para educar ao sagrado. Devemos apresentar a elas a história de Jesus, devemos apresentar a elas o Evangelho, Maria, etc., mas não é um conto. Porque vejam, a história de Jesus não é uma história como todas as outras, é uma história vivida. Se quem conta essa história tem um relacionamento próprio com Jesus, as crianças o entendem, pois entendem que essa é a história que se vive. Vamos tentar ser muito concretos, práticos. Vamos ver substancialmente os instrumentos que são usados pela Igreja naquilo que se refere à educação ao sagrado. Por exemplo, a oração. A oração não é só o Pai Nosso, Ave Maria, etc., que são importantes para a criança que não conhece ainda. Como posso fazer para fazer a criança entender essas orações? Sobretudo, é importante rezar sempre na mesma hora, de manhã, antes do almoço, antes do jantar e à noite. O fato de fazer a oração nos mesmos horários, para nós pode ser uma coisa entediante. Para a criança, não, pois para a criança rezar na mesma hora significa que existe um compromisso bem preciso. Não só, mas devemos fazer esse momento com símbolos. Vocês nunca viram um pai ao qual a criança vê como um gigante ajoelhar-se? Nós, com o tempo, perdemos essa simbologia. Para a criança um símbolo não é só um símbolo, pois representa uma coisa verdadeira. Com a criança da escola infantil é preciso usar símbolos, as mãos, tudo precisa ser usado, pois para a criança aquela é a realidade. Rezar a oração no mesmo horário, se poderia fazer isso sempre, de modo repetitivo. Depois pode-se fazer que a criança diga uma oração sua espontânea, de modo que a criança que colhe o divino deixa também um espaço à espontaneidade daquilo que é dito. Depois, seria interessante que vocês pudessem ter em casa uma imagem, um objeto, como uma vela, alguma coisa, de modo que a criança entenda que se trata de algo pleno e profundo. Depois, sobre a catequese não é só uma história contada, uma história vivida. Se o pai quer dizer à criança o que significa o sagrado, ele deve contar como viveu sua experiência. Sabe, tinha uma garrafa vazia sobre a mesa. Eu senti no meu coração que podia fazer um ato de amor. Então fui até a despensa. Peguei uma garrafa cheia, coloquei sobre a mesa e me senti feliz. Vocês sabem o que isso significa? Essa é a experiência de Deus, porque a experiência de Deus é uma conversa íntima, percebem? É o Pai que sente dentro de si, é o terceiro ouvido que se manifesta. E o que ele faz? O Espírito Santo o impulsiona a fazer algo. Então ele vai na despensa, pega a garrafa e a coloca sobre a mesa. E depois sente alegria. A criança começa a entender que esse sagrado o impulsiona a amar, e não só, a criança vê o pai que conta e que experimentou isso. Vocês sabem o que acontece? Se a criança também experimenta, ela sente a mesma coisa. Observem os dois movimentos do Espírito Santo. Ele fala no coração da criança como falou no coração do pai. E quando a criança faz a mesma coisa, pois é impulsionada a agir, o Espírito Santo responde com uma alegria que é diversa de outras alegrias.
porque é a alegria de Deus, é a alegria que preenche a nossa vida inteira. Devemos lembrar que uma criança faz experiências profundas como nós, ao seu nível. Então vocês viram como é a experiência do sagrado, do Espírito Santo que age. Depois tem um jogo belíssimo que podemos fazer com a criança, pois a criança é simbólica. Eu o chamo de o dado da oração, mas vocês podem inventar outra coisa. Peguem um dado e coloquem nesse dado as orações que vocês quiserem. O Pai Nosso, a Ave Maria, o Anjo da Guarda, pode colocar metade a metade. Depois, pela manhã, se lê uma parte da oração. Vocês podem fazer em casa, podem fazer na escolinha, podem fazer durante o catecismo. Em seguida, pode ser dada uma pequena explicação, sabe? Que isso significa que hoje devemos escutar cada um. Uma explicação sobre aquilo que leram. Depois, se diz à criança, nós hoje procuraremos fazer a coisa como faria Jesus. Depois, à noite, se conta como foi e como se viveu. Isso se torna um hábito, habitua-se a estar com o sagrado. Porque, como dizia Aristóteles, é fazendo que se aprende a fazer aquilo que se deve aprender a fazer. Garanto a vocês que, experimentando-se estar com o sagrado, lentamente habitua-se. Não é que o sagrado seja diferente das coisas que se vivem. Pelo contrário, o sagrado ilumina as coisas que se vivem. Faz com que vejamos de um modo mais verdadeiro. Tinha uma filósofa francesa que eu sou admirador dessa filósofa. Passaria a vida lendo obras. A coisa maior e mais bela entre os seres humanos é a atenção. Você sabe o que significa estar atento? Quando eu estou atento, eu estou fora de mim, estou no outro, estou no amor. Uma outra mulher chamada Chiara Lubick, que muitos de vocês conhecem, ela diz, precisamos estar sempre com o Espírito Santo. O que significa estarmos sempre vigilantes com esse ouvido dentro de nós, que não é nada mais do que a nossa intimidade. Então, eduquemos as nossas crianças a estarem em contato com esse ouvido. Façamos de modo que isso se torne vital, isto é, que se torne uma experiência de vida. Naturalmente, nos primeiros 5, 6 anos, somos nós, os pais, que educamos a isso, pois a criança não tem ainda a capacidade de estar fora de si. É ainda muito frágil essa capacidade de altruísmo. Em uma carta de São Pedro tem uma expressão belíssima que resume aquilo que eu queria dizer. Sejam como recém-nascidos, que sugam o leite espiritual e puro. O leite é a oração, é a palavra de Deus, é o evangelho que nós fragmentamos. Isso nós devemos fazer com as crianças. Muito bem, vamos dar um passo adiante. Vamos ver agora as crianças da segunda infância. Vamos ver o que significa educar o sagrado a uma criança de 6, 7 anos até os 10. Primeiro, vamos ver como funcionam as crianças nessa fase. Vejamos, tem uma passagem fundamental de uma fase para outra. Uma criança na primeira fase da infância precisa dos adultos, vive da vida dos adultos, não é ainda plenamente autônoma. Assim também na educação ao sagrado, somos nós que devemos recordar essas coisas a elas. Nós que devemos um pouco transmitir tudo isso naturalmente as escutando. Mas qual é o objetivo da educação ao sagrado? Que a criança se nutra de si mesma, que ela seja capaz de nutrir-se de si, que seja capaz de nutrir-se desse leite espiritual, ou seja, que ela mesma aprenda a lidar com essa realidade. Portanto, ser adulto significa ser capazes de alcançar o sagrado. Então, a partir dos 6 ou 7 anos, a criança é capaz de fazer isso. Por quê? Antes de tudo, porque o seu desenvolvimento cognitivo evoluiu. A criança é capaz de colocar-se no lugar do outro, de viver o outro. Ela é capaz de atos de amor mais verdadeiros, mais puros. Não é que antes esses não valiam, mas a criança na primeira fase faz um pouco por imitação. Vale do mesmo jeito,
pois de todo modo é pelo outro, mas a criança de 6 a 7 anos é capaz de fazê-lo sozinha, ela mesma é capaz de andar até o outro. Agora compreendemos de imediato uma coisa, que a educação ao sagrado, há 2 tipos de experiência nessa idade. Primeiro, a educação à interioridade, porque a criança já tem um eu, já sabe quem é ela, é capaz de introspecção, isto é, de entrar dentro de si. E segundo, a educação ao relacionamento com os outros, ao relacionamento com o grupo, ao relacionamento com os amigos. Em resumo, nasce a primeira experiência de amizade verdadeira. A criança é capaz de colocar-se no lugar do outro. Entendo como isso é importante? Se esses agora são os 2 objetivos, facilitar a interioridade para estar com o Espírito Santo e facilitar o seu relacionamento com os outros, porque o Espírito Santo o impulsiona ao amor pelo outro, quais são os instrumentos? Antes de tudo, a oração. Essa estará sempre presente. Mas eu queria introduzir uma coisa importante. Se tiver algum sacerdote que me escuta, escuta-me bem. Eu não sei quantos anos viverei ainda, mas os sacerdotes que estão me ouvindo devem me prometer uma coisa. Prometam, não só a mim, sei que vocês são extraordinários, mas prometamos a Deus e façamos uma escolha bem precisa. Estou cansado de ver que o dia da primeira Eucaristia tantas vezes parece mais um desfile de moda, da parte da mãe e do pai que quer ver o mais bonito, quer ser o mais bonito, ou aqueles que ali presentes estão circulando, e deste modo perdemos o foco da única coisa que importa, Jesus que vem a nós. A Eucaristia é Jesus vivo, não é só Jesus que habita em nós mesmos, de maneira teórica, mas vem concretamente em nós com a Eucaristia. Caros sacerdotes, por que não se faz de maneira que aquele dia nós respondamos a Ele, fazendo um presente? A primeira comunhão é uma das experiências divinas mais importantes do ser humano, porque é Deus que coloca de maneira estável a sua tenda em nós. Que belo seria se esse dia, ao invés de participar da missa pela manhã e depois ir almoçar num restaurante e depois fazermos todos algumas coisas mundanas. Não, não permitam isso, caros sacerdotes, caros bispos, não façam jamais algo desse gênero. Naquele dia somos nós que fazemos festas a Deus, porque somos nós que agradecemos a Ele, porque Ele vem em nós. Vejam vocês de que modo fazer. Mas que belo seria se fosse um dia que passamos todos juntos com Ele, em que pela manhã se faz um belo documentário, no qual devemos todos a bela criação de Deus. Depois assistimos à missa, depois à tarde, uma troca de experiência, em que os adultos vão à frente e contam como é o relacionamento deles com Jesus. Depois fazemos a promessa a Jesus antes de nos despedirmos. Em resumo, se torna a festa de Deus, da Trindade, porque a família é a festa. Mas retornemos ao tema. Como fazer catecismo nessa idade? Como as paróquias podem fazer de maneira que o sagrado esteja presente, fazendo parte desse momento? O catecismo é tornar a criança consciente do enorme dom que Deus nos faz, seja a sua história, seja como todos os sacramentos. Mas devemos fazer uma coisa, habituar a criança a estar com Jesus dentro de si, que não exista mais nenhum encontro de catecismo sem que tenha no início um momento de adoração, 1 ou 2 minutos. Não se preocupem se as crianças no início relutem, mas fazendo assim, elas se habituam. Comecem ao início com 2 ou 3 minutos e aos poucos aumentem. Eu sonho que o catecismo se torne com o tempo sempre mais tempo para a adoração, em que as crianças estão em adoração diante de Jesus e Jesus as coloca dentro de si. No início, as crianças não sabem e não conseguem escutar o silêncio, mas depois se torna um silêncio pleno, porque devemos nos lembrar: Deus não resiste, Jesus não resiste. Se eu estou ali e digo, olha que eu não consigo te escutar, mas eu estou aqui por ti, Ele chega, garanto a vocês que Ele chega. Ele nos faz escutá-lo com o ouvido interior. E sabem que coisa Deus nos diz?
as coisas mais belas que nós gostaríamos de dizer a nós mesmos. Não nos fala de fantasia, ele nos diz o que devemos fazer naquela determinada situação. Ele nos fala do humano iluminado. Deus se ocupa dos nossos problemas, porque Deus se retira para nos fazer dizer uma frase que é muito forte. É a mais forte que já ouvi na minha vida, acreditem. Não é uma frase minha, é uma frase de Simone Weil. Ela diz que quando Deus nos faz existir, também quando está em nós e nos faz existir, Deus com todas as criaturas é mesmo que Deus, porque Deus naquele momento se retira, torna-se nós, ilumina-nos, dá-nos a sua luz. Ele é o mesmo Deus e, portanto, é Deus, porque é só amor. Quando nós habituamos uma criança nessa segunda fase ao sagrado, a criança aprende a colocar-se no lugar do outro, pois é a idade da amizade. É preciso, o encontro do catecismo, que é um encontro de grupo, tenha a presença de Jesus. Primeiro, o encontro de catecismo não é uma coisa casual, não é que vou ao catecismo porque tenho que ir. O encontro de catecismo é a minha fonte de luz para estar com as pessoas, para viver o humano. Eu posso colher intuições extraordinárias com a minha inteligência iluminada, porque o espiritual é a intenção inteligente que me faz colher o verdadeiro sentido das coisas. É uma luz profunda. Então, como fazer um encontro de catecismo nessa faixa etária? No início, o importante é que o catequista estruture o amor recíproco, de modo que as pessoas que estão ali possam declarar que estão prontas a viver umas pelas outras. Mas não é preciso dizer tanta coisa. Peguem um trecho do Evangelho, aquilo que vocês prepararam, leiam e procurem dar uma pequena explicação. E depois é importante que tenha também um momento de jogo com todos, no qual se diz o que se deve viver, aquilo que foi lido. Depois pode-se contar experiências vividas. Assim, o encontro de catecismo se torna um encontro vital. Em resumo, o relacionamento com Jesus se torna um relacionamento verdadeiro, humano. L'altra cosa che vorrei dire a tutte le catechiste. Os catequistas devem conhecer as crianças que acompanham, devem se interessar por elas, devem saber como elas vivem, porque a primeira coisa que o pelicano faz é ir até os filhotes para saber como ele funciona. Não é uma roba così. Chegou o momento em que devemos perder todas as nossas ideias belas de que as crianças devem estar comportadas, devem fazer os desenhos, tudo isso é bobagem. As crianças precisam sentir que existe uma pessoa que se ocupa delas, que vive a experiência do sagrado, porque está ali com elas. Essa é a experiência vital. Outra coisa que eu gostaria de dizer é, não façam mais um encontro de catecismo em um lugar acabado. Às vezes se faz um encontro de catecismo em lugares que nos horrorizam. Vejam, existem estudos sobre a relação que dizem muito bem que um aprende a se relacionar com o outro não tanto por aquilo que se diz, mas pelo ambiente em que se está. O estudioso, que se chama Konrad Lorenz, estudioso da teologia, ele dizia que os primeiros momentos em que uma relação são tão importantes que permanecem em nós por muitos tempos. Então, o encontro de catecismo, que normalmente dura 30 minutos, 15 minutos, não deve ser feito de um jeito. Um ambiente deve estar limpo, as cadeiras arrumadas devem ser um ambiente que é transparência daquilo que se quer dizer. Ao início, o catequista deve se interessar por quem está ali. Para ter a atenção das crianças, deve ser o catequista que vai até as crianças. Nos primeiros 5, 10 minutos, as crianças que estão ali devem sentir que tem alguém que as ama, alguém que está com elas, e não sentir que devem fazer alguma coisa, mas que participam disso. Vejam que depois aquilo que acontece é fruto dessa experiência. A última coisa que eu gostaria de dizer sobre o catecismo, observem
observem se quando vocês estiverem falando, alguma criança também fala. A primeira coisa que vocês devem fazer, sabe qual é? Devem fazer uma única coisa, aquela que Jesus faria. Quando aquela criança fala, façam que chegue a todos os outros o positivo daquilo que a criança disse. Aquela criança começa a contar um fato. Eu fui para a escola e me senti mal e fiz isso. Portanto, repitam aquilo que a criança disse, dando aos outros o positivo. O catecismo é a luz. Jesus disse, eu vim para trazer fogo sobre a terra e como eu gostaria que já estivesse aceso. Mas como faço se não tem um adulto que acende aquilo que disse aquela criança? Saibam que está tudo aqui, é a arte de educar. Um encontro de catecismo, como todos os outros encontros educativos, deveria ser um encontro em que 90% do tempo relevamos o positivo de cada um e fazemos poucas repreensões. Sabem por quê? Isso dizia o maior santo da educação, São João Bosco, que havia um defeito, o positivo. E todos devíamos ter esse defeito. Já falei sobre isso no último encontro que fizemos. Ele trabalhava com os carcerários e o que fazia? Ajudava os carcerários a entenderem aquilo que eles tinham dentro deles. E os carcerários, depois que viam aquilo que ele tinha dentro, habituavam-se a fazer o bem. O melhor modo de vencer o pecado, para vencer o erro, para vencer o vício, é ver a beleza que existe em nós. Sabem o que a criança vai descobrir? Duas grandes verdades, que são verdades evangélicas. A primeira, sou frágil. Somos todos pecadores, é melhor que falemos isso, mas não devemos nos envergonhar disso. Não dizer que somos pecadores é trair Jesus, porque isso significa que somos necessitados, significa que não somos onipotentes. Isso vale também para nossas relações humanas, pois de onde nascem as desigualdades? Do fato de alguém pensar que alguém vale mais que o outro. À luz de Deus descobrimos que quanta fragilidade temos, mas ao mesmo tempo quanta riqueza temos, quanta beleza temos em nós. E o que descobrimos, o que Jesus faz. Jesus ajuda as crianças a recomeçarem sempre. Ajuda as crianças a não desistirem nunca. Vale mais uma criança que recomeça sempre, procurando melhorar, sabendo que tem a graça de Deus, que uma outra criança que diz, eu não conseguiria nunca. Hoje, as nossas crianças enfrentam dois grandes perigos nessa faixa etária, sobretudo dos 6 anos em diante. O primeiro perigo é aquele de acharem que são onipotentes. O segundo, a depressão, enquanto esse segundo fere mais as meninas. Vejam, por exemplo, aquelas menininhas que, se não são ao centro das atenções, pensam que não têm valor. Existe uma manipulação dos adultos. Então, o relacionamento com Jesus ajuda essa menininha a entender que, mesmo quando se perde, mesmo quando alguma coisa não foi feita bem, existe sempre alguém que acredita outra vez em mim, que me faz levantar. E outro perigo é aquele da onipotência, aquela atitude de pensar que sem mim não se pode fazer nada. E isso não é verdade. Então, esse é o verdadeiro catecismo. É um catecismo profundamente humano. Eu gostaria de terminar com uma coisa. O Papa Francisco havia falado disso. Façamos isso sobretudo com as crianças pequenas, mas com todas. Vocês sabiam que é uma verdade de fé, isto. Vocês sabem o que é esse terceiro da guarda? O anjo da guarda é uma criatura espiritual que Deus nos deu desde o momento do nosso nascimento e Ele está sempre presente. Mesmo quando estaremos sozinhos, Ele nunca desiste de nós. Esse é o anjo da guarda. Pode-se falar com o anjo da guarda. Tantos já falaram com ele. E não pensem que isso seja uma coisa mística, é uma coisa concreta. Para encerrar, Antoine de Saint-Exupéry, que escreveu O Pequeno Príncipe, dizia: as coisas invisíveis são invisíveis aos olhos, mas não ao coração. A educação ao sagrado é a educação ao coração. O coração, na Bíblia, é considerado a centralidade da pessoa. O coração não é só uma sede de emoções, mas é a sede da nossa profundidade. Gostaria de concluir dizendo isso, que descobriremos que educar
ao sagrado é a coisa mais bela que poderia existir, porque damos aos nossos filhos o leite espiritual. Esse é o leite que fortifica o humano, porque o divino é o humano realizado, é o humano revelado. Cada vez que uma criança de qualquer faixa etária desejar estar 5 minutos sozinha, com a própria interioridade, nós salvamos o mundo. Salvamos o mundo porque demos aos nossos filhos um método, uma prática, o método de estar com Deus. E Deus, o homem realizado por excelência, quer que nós nos tornemos deuses. Eu recomendo que vocês percam tempo com os seus filhos e com essas coisas. Devemos ter um grande sonho. O sonho de todos os pais é que todos vocês que estão conectados, mas quando morreremos, pois a vida é aquela que é, seguramente morreremos todos quando Deus quiser. E o que desejaremos para os nossos filhos, o que queremos para eles, não que façam aquilo que nós fizemos, mas que tenham em mente uma coisa verdadeira que lhes demos, as coisas profundas. Então devemos fazer duas coisas. Em primeiro lugar, dar a eles essas coisas. Eis porque o catecismo é importante, a transmissão é importante, e por isso não deixar passar nada. E em segundo, dar a eles no melhor modo possível, testemunhando com a nossa vida. Se fazemos assim, descobriremos que a educação ao sagrado é a coisa maior e mais bela que podemos fazer. Nossa, gente, quanta riqueza nesse vídeo. Nossa, acho que é muita informação até em pouco tempo, né? Uma coisa que, para mim, escutando já, depois de várias vezes, que ficou muito gravado nesse momento, é quando ele fala que olhar para a criança não como um pequeno adulto, mas como uma pequena coisa. Que acho que muitas vezes a gente esquece que as nossas crianças são crianças, não são pequenos adultos. Então, isso ficou muito forte para mim, escutando novamente essa fala dele. E ele sempre toca na questão do humano, né? É muito forte isso, olhar para educar o sagrado pensando na nossa humanidade. Então, quanta riqueza. E aí, olhando as mensagens que vão chegando também, que bom sentir em família, né? Estava aqui acompanhando, vimos que tem pessoas de vários lugares do Brasil, do Rio, do Espírito Santo, de Belo Horizonte, mas também eu vi que tem pessoas de fora, como da Itália, né? Muito obrigada também a essas pessoas que estão fazendo comunhão conosco. Então, nesse momento é um momento de partilha. Então, queremos também conversar com vocês que estão aí nos acompanhando, né? Então, vocês podem mandar lá no chat do YouTube as mensagens, perguntas, dúvidas, né? Estamos aqui para partilhar juntos esse momento. Mandem as perguntas, que a gente vai tentar responder, mas já agradecemos aqueles que escreveram, e daqui a pouco a gente pode também partilhar um pouco com vocês e com aqueles que já escreveram. Mas, Carol, eu fico pensando assim, né, naquilo que você começou a falar agora, né? Quanta riqueza e quanto é uma graça para nós podermos viver nesse tempo de quarentena um momento de esperança. Sabe, eu acho que talvez uma coisa, nós como psicólogos, a gente partilha, né? Que a gente está escutando muito sofrimento no sentido de falta de esperança, falta de perspectiva. E no final, ele falava, né, o Ezio falava, que a criança, nós podemos dar esse leite espiritual para ele. Né? E o que é o espiritual? Né? É aquela crença do futuro, né, da vida eterna, né, desse encontrar com o sagrado. Né? Então, a gente não só está acreditando que essa pandemia vai passar, que todo esse sofrimento de ficar no apartamento, de ficar em casa, vai passar, mas que também a vida vai continuar melhor. Né? Eu queria partilhar para vocês, rapidinho, um pouco como foi nossa manhã hoje.
Eu nem ia falar isso, mas sentindo assim no coração, a partir do que eu estudava o Ézio, e vocês talvez devam estar se perguntando, né? Como fazer essa educação do sagrado, como colocar em prática o que ele falou tanto nesse vídeo, né? A maioria de nós está em casa, fechado, pela realidade de quarentena. Nós hoje tivemos a graça de ir à missa. Nós, como católicos, estamos sofrendo muito por ser impedidos de ir à missa, né? E encontrar com o sagrado no rito da missa. E hoje nós tivemos a graça de ir numa missa onde tinham pouquíssimas pessoas, uma igreja imensa, e cada um no banco, como naquelas fotos que nós vimos, a maioria de nós deve ter visto na internet, da Itália, provavelmente, né, da reabertura da igreja. Hoje foi um pouco assim. E quando nós chegamos, Carol, eu e Kiara, nossa filha de 1 ano e 3 meses, nós chegamos em silêncio, acolhemos aquele silêncio que entrou, aquela inquietação, e Kiara estava no silêncio. E ela está naquele período de mãozinha nervosa, sabem como é que é, né? Quer pegar tudo, quer andar, quer tocar em tudo. E como boa mineira, né, você precisa encostar para ver a coisa assim. Mas ela ficou em silêncio. Nossa, e ficava olhando, contemplando, olhava para a gente e olhava para o templo. Olhava para a mãe e olhava para o altar. E ficou assim extasiado. E ali eu vivi aquilo que o Ézio falava, porque a gente não esperava que ia poder viver essa experiência. E quando teve o momento da consagração, eu me ajoelhei. E ela observou aquilo, né? Ela estava no colo da Carol e ela ficou olhando por esse exemplo, né? Também isso é educar no sagrado. Quando nós terminou a missa, nós também não sabíamos. Ia ter uma carreata. No rito da Igreja Católica hoje tem a festa no momento que nós estamos fazendo essa live, nesse dia, se festeja São Pedro e São Paulo. E também, na paróquia que estávamos, o padroeiro estava fechando a festa do padroeiro, que é São João Batista. E o padre convidou para uma carreata. Nós nunca tínhamos participado de uma carreata. E essa paróquia foi a paróquia que eu cresci como criança. Tem um teatro lá onde que eu fui primeiro menino Jesus no teatro. Eu cresci com os meus pais fazendo procissão nessa paróquia, vendo as ruas lotadas, uma paróquia de muita tradição, assim. E nós falamos, não, vamos. E em vários momentos nós nos emocionamos, né? Carol chorou em vários momentos. Eu segurei ali, mas como eu estava dirigindo, ela não viu. Mas eu me emocionei em vários momentos, por quê? Porque eu não sabia que ia fazer tão bem a nós, a Kiara que dava tchau para as senhoras que saíam das casas, né? Que ficavam dos muros olhando os carros passarem, mas também desse ponto que ele falava, né? Nós precisamos, o sagrado ele precisa ser vivenciado, testemunhado. Não posso cobrar daqui a 10 anos dela, se a gente não ofereceu para... Claro, posso recomeçar sempre, mas o que eu quero dizer eu posso testemunhar em todos os momentos, até numa carreata. Posso ensinar a ela a amar até mesmo numa carreata. E a Carol ia falando, apontando para as senhoras, dá tchau para aquela senhora, olha que ela está te abençoando. E eu queria partilhar com vocês esse momento, porque foi um momento que nós vivemos, né? Que acho que coroou. E no momento da Eucaristia, eu pensei, nossa, estou comungando aqui por todas as pessoas que vão viver a live com a gente, né? Por todas as pessoas que estou nesse momento de oração com cada uma delas, né? Mas é isso.
Em cada momento a gente tem esse testemunho, né? Eu queria perguntar para a Dani, para o Jorge, para a Daniela e o Jorge, como que tem sido essa experiência para eles? O que mais marcou eles? Não sei, uma ideia aqui, porque a gente está batendo um papo também. Talvez nos ajude aqui. Sim. Então, nós estamos em quarentena, que já virou centena, né? Com os nossos 3. E aí essa experiência do sagrado tem estado muito presente, é muito presente na nossa família, mas agora, assim, ainda mais sensibilizados, né? E no início, agora com essa realidade, nós ainda estamos com a realidade da missa online, Alex e Carol, né? Ainda não tivemos oportunidade da missa presencial. E logo no início dessa questão da missa online, era uma animação, né? Porque a gente nem sabia como que a gente ia se organizar para conseguir, né, viver esse momento. Mas logo de início, né, para a gente era muito claro que não era assistir à missa, mas era participar da missa. Então, isso tomava toda uma outra dimensão, né? Não era a gente com o celular, com o computador, com a TV, mas que era a gente ali, né, diante da comunidade, diante do sacerdote, a família, né? E um café, se quiser. E aí a gente, nessa realidade, o Mateus, desde o início, nas primeiras missas online, ele já participava todo o tempo com a gente da missa, e o Mateus faz a experiência de ser coroinha, e aí ele já participava com a gente todo momento, e as 2 menores, com um pouco mais de dificuldade de estar ali o tempo todo, mas no momento da consagração, a gente fazia questão de que elas participassem. E a gente fazia todo o ritual, né? A gente vê agora ele falando do ritual, o ritual do levantar na hora que tem que levantar, do sentar na hora que tem que sentar, do ajoelhar, o momento da consagração, né? Não é só porque não estão nos vendo é que a gente vai fazer qualquer coisa ali, né? As crianças, a gente dava oportunidade, durante o período da missa, de estar, de repente, colorindo, né? Foi uma forma que a gente arrumou deles estarem ali junto, participando. As 2 não queriam, no primeiro momento, participar toda a missa, mas depois começaram a se envolver. Agora participam todo momento. Hoje, inclusive, foi interessante que o Jorge estava envolvido numa outra atividade e não pôde participar no horário que a gente sempre participa, que é às 11 da manhã. E aí eu combinei com eles que a gente ia participar nesse mesmo horário, porque a gente vê realmente isso que o Ezio fala, como que é importante, né? Da questão da frequência, da repetição, do ritual, a gente sente que isso realmente é importante. Então, nós combinamos de participar no mesmo horário, e aí eu participei desse momento da missa com eles. Depois, assim, a gente está num lugar onde tem muito movimento de ambulâncias, né? E aí uma pequena coisa, você quer contar, amor? Nós colocamos como intenção que cada vez que a gente ouvir uma ambulância passar, porque aqui é uma saída da cidade de Vila Velha para pegar uma ponte que leva para a cidade de Vitória, né? E nós nos propusemos que cada ambulância que passasse, a gente ia rezar uma Ave Maria. Uma Ave Maria pelo motorista, pelas pessoas que estão lá dentro, pelos doentes especialmente. E em todo este tempo, essa experiência nos aproximou, né, como a gente colocava, ao sagrado, né? Virou uma rotina, seja o horário que for, se era meio-dia, até no horário das aulas, até a nossa filha, quando ouve uma ambulância, ela já para e começa a rezar, ainda que em silêncio, uma Ave Maria, né? Porque nessa situação, a gente entende que essa proximidade alivia o coração delas, das crianças, e da gente também, né? Nos aproxima cada vez mais aquilo que é o do mais sagrado para nós. Educar, o que vocês estão falando para a gente, para mim é muito próprio desse educar pelo exemplo, né? Concretamente viver o que a gente se propôs, né? De viver o sagrado. Olha que interessante. Agora os meninos, as crianças, elas estão vivendo a autonomia da fé delas. Quando uma começa a rezar Ave Maria,
Aí a outra lá, eu tenho que rezar também. Isso me fez, a experiência de vocês me fez lembrar de outra coisa. Estou parecendo um velho, algumas coisas passadas. Quando eu era criança, minha mãe me ensinou a oração do anjo da guarda. E lembro que ficava muito aflito, não sei vocês, mas eu ficava muito aflito quando ia ter prova na escola. E minha mãe falava assim, conversa com seu anjo da guarda. Ela já tinha me ensinado a rezar a oração do anjo da guarda. E ela falava, no momento da prova, pede ele para te acalmar. E eu tenho, na minha memória, eu, na prova, rezando para o meu anjo da guarda. Isso se estendeu até a universidade. Hoje, nós rezamos antes da Chiara, quando a Chiara vai dormir, nós rezamos juntos pelo santo anjo da guarda de cada um da nossa casa. Né? Na hora da refeição, das refeições, eu confesso para vocês, né? Eu tenho uma tendência a assistir séries. Eu adoro. É o meu lazer. Eu gosto de assistir filmes e séries, assim. Mas nós fizemos uma escolha, né, como casal, de almoçar juntos. Haja o que houver, almoçar juntos. E na mesa. Então, eu renuncio às séries, aí passei as séries para um momento à noite. Então, quando a gente senta na mesa, a gente faz o sinal da cruz e reza uma Ave Maria. Quando a Chiara, claramente, nossa filha, não entende o que ele falou. Psicicamente, ela ainda está desenvolvendo a sua personalidade. Porque aos 6 anos, a criança não tem consolidado sua personalidade. Né? Ou seja, é uma esponja, como a Carol falou. Porém, nós estamos fazendo com que ela se condicione também ao sagrado. Né? Então, a gente faz o sinal da cruz, aí ela fala, ao final, amém. Ela não pronuncia tudo correto. Mas por que ela pronuncia? Ela falou amém dela no final. Porque desde quando ela nasceu, nós fazemos a mesma coisa, o mesmo rito em casa. Quando ela vai na casa dos avós, quando ela encontra com os avós, nós temos a graça de morar num terreno, uma espécie de chácara, onde que os pais da Carol estão no mesmo terreno. E assim ela pode visitar a avó nesse período. E ela chega e pede bênção. Né? Então, repetidamente fazer isso vai também educando a criança a entrar nesse ritmo do sagrado. Né? Eu lembro, se você lembrar de algumas coisas assim também, né? Eu lembrei de um psicólogo que ficou muito famoso nos Estados Unidos, que ele começou a encaminhar seus pacientes para a missa. Não sei se vocês já ouviram falar. E lá dos Estados Unidos. E ele não tinha intenção de converter os pacientes. Né? Ele tinha intenção de ajudá-los a encontrar uma ordem interna. Mas a partir do quê? A partir do rito. Então ele falava assim com os pacientes deles, que eram ateus, crentes, não crentes, agnósticos, tinha de todo tipo de pessoas assim de crença. E ele, com esse intuito de ajudá-los a buscar uma ordem interna, ele falava, observem que em algum momento vocês vão ter que se levantar, depois se curvar, depois se ajoelhar. Tem um tempo para cada coisa, tem um objetivo. Esse psicólogo ficou famoso porque as pessoas começaram a ter um sucesso na terapia. Começaram a ter um bom resultado na terapia deles. Né? O que ele fez é o que nós estamos fazendo agora em casa, nessa quarentena. Né? Cada pai, vó, que está educando a criança, acompanha a missa pela televisão e fala, nós estamos indo para a missa, na sala de casa, mas arrumado, eu troquei de roupa, eu coloquei uma roupa mais adequada. Né? Eu me levanto, eu ajoelho, eu não estou ajoelhando para a televisão, percebe? Essas crianças também, psiquicamente, vão entrando numa ordem. Segundo Ezio, que nos falou agora há pouco,
nós estamos ajudando essa criança a entrar nessa interioridade, a escutar o quê? O Espírito. É esse terceiro ouvido, né? É o Espírito. Senão eu empolgo aqui. Acho que o nosso tempo também agora já está ficando um pouco corrido, mas eu gostaria que a gente pudesse ler as mensagens, né, que as pessoas estão colocando. Aí, Dani, você nos ajuda fazendo essa leitura? Sim. O Márcio também, quando você quiser aparecer, Márcio, dá um alô, compartilha também com as perguntas. Então, nós tem vários comentários das pessoas, é muito bacana, a gente vê que existe mesmo nesse momento, não é simplesmente um momento de live, né? Mas é um momento de comunhão. E aí, bacana, que tem várias pessoas que estão dizendo que já tiveram contato assim, com o Ézio, né? Em algum momento por um vídeo, por uma palestra, mas que já conhecem. Aí a Tânia Maria coloca aqui, que bom escutá-lo novamente, né? Ela já teve contato com o Ézio. Depois, isso é verdade, a Isabel disse, isso é verdade. Se todos nós soubéssemos escutar, tudo seria diferente. Pois a Cecília Caetano fala, rotina de fé e religiosidade é importante para a criança e para todos. Pois muitas pessoas agradecendo, falando valiosas informações, né? Muito interessante, né? A Soraya disse, ele é muito prático. Depois, plantar a semente para que ela possa germinar e crescer. Foi o comentário da Kátia Couto. Pois a Karine Monteiro fala, o sagrado ilumina as coisas que se vive, né? Exatamente, né? É de tudo isso, é uma frase, mas é de tudo isso que a gente está falando, né? Então, muitas comunhões lindas assim. Depois a Delice coloca muito importante esse educar a interioridade desde pequeno. Se criam as bases para uma profunda relação com o Espírito Santo, né? Bem dentro daquilo que o Ed falou mesmo. Depois o Alan Correia, né, fala, se cuidarmos desde cedo das nossas crianças, depois tudo fica mais fácil. Mas se o alicerce ficar mal feito, teremos mais dificuldades no futuro. Então a gente não quer, né, não quer pagar para ver, né? A gente quer construir desde já. Eu gostaria também de convidar o Márcio para se apresentar, ele está aqui conosco, né, e partilhar um pouquinho também da experiência dele, né, enquanto pai. Bom, boa tarde a todos, né? Sou o Márcio aqui de Berlândia, casado com a Leonilda há quase 34 anos, né? E, assim, vendo esse material, né, vendo a preparação dessa live e aqui revendo novamente, né, me fez, assim, voltar na época em que a gente se casou, né? Nós, assim, viemos de famílias humildes, famílias simples, e que não tinham, né, uma formação espiritual, uma formação religiosa muito grande. Então, automaticamente, quem às vezes não tem muita formação também não consegue passar para os filhos, né? Então, a gente, assim, recebeu os valores das nossas famílias, né? Os valores que a família da Leonilda tinha, que da minha família também tinha, né? Logo depois que chegou o nosso primeiro filho, né? Aí vinha aquele desafio, né? De como cuidar dos filhos, né? E foi muito interessante porque, na época, nos convidaram para participar de uma comunidade da Igreja Católica que tinha lá no nosso bairro, né? E a gente começou a participar, né? Começou a participar. Logo em seguida também a gente conheceu o movimento dos populares, né? Que também nos ajudou muito. E aí foi tão interessante assim, que na verdade o carro estava andando, não dava para a gente aprender para depois ensinar os nossos filhos, né? Então a gente fez uma dinâmica de crescer juntos, né? Eu e Leonilda aprendíamos de uma forma e eles também aprendiam junto com a gente, né? Às vezes junto com as crianças, junto com os jovens, né? E a gente foi nessa dinâmica, aprendendo juntos, né? Hoje eles já são independentes, né? Já se formaram, né? Então cada um já tem a sua vida, mas assim aqueles princípios, né? Uma delas já se casou, né? Aqueles princípios lá do início, né? Dessa formação deles e também nossa, né? Tá presente com eles até hoje. Então eu acho que isso é importante.
Olha que lindo isso, né? Porque às vezes a gente fica, talvez a gente possa se perguntar, né? Poxa, mas eu já estou velho, ou já fiz uma caminhada longa, eu não fiz toda essa preparação. Como é que eu vou passar? Vamos crescer junto. Obrigado, Márcio. De verdade, porque é isso. Ao meu ver, a resiliência, né? Recomeçar, é um grande dom que o ser humano tem também, né? Me fez pensar uma frase do Ezio, que eu anotei, que ele fala que educar para o sagrado é educar para a realização dos seres humanos. Então, assim, como que a gente sabe que a sua família é bela, né? Toda essa caminhada que você fez e que a gente partilha enquanto família, a gente admira no sentido de que, como sagrado, que é para nós, mas como seres humanos, como profissionais, como pais de famílias que agora estão se tornando, né? Muitas vezes a gente comete um erro, talvez chamar uma atenção aqui, né, para a gente refletir. Talvez a gente cometa um pequeno erro, que é separar o sagrado da vida cotidiana, né? O que o Ezio está nos convidando é justamente o contrário, é unir, né? É viver o sagrado no cotidiano, nessa repetição, né? E nesse desafiar, desbravar, né? A gente, às vezes, recebeu, às vezes não recebeu. Se, enquanto casal, eu percebo que devo desbravar, procuro, talvez, um grupo, uma boa leitura, como os livros do Ezio, uma recomendação que a gente faz aqui, né? Porque isso vai tendo a formação própria para viver o sagrado de forma plena, o mais plena possível, e também de ajudar as crianças, aqueles pequenos que foram os pequenos meninos de Jesus, né? Ou não é isso? São pequenos meninos de Jesus. Maria deu esse belíssimo exemplo para a gente, de cuidar do menino Jesus e nos convidar a fazer o mesmo. Eu convido vocês também a fazer aquilo, pesquisarem lá as imagens de Maria como mãe da ternura, por exemplo, Perpétuo Socorro, né? A imagem da mãe da ternura. O menino olha para onde? Olha para a mãe, né? A mãe, como o pai, são esses gigantes, né? Então, se a mãe cuida, se a mãe se ajoelha, se o pai cuida, se o pai se ajoelha, nossa, é um gigante, é o herói que está se ajoelhando. Então, aquilo ali é sagrado mesmo. Eu não preciso entender o que é sagrado, né? Porém, vai interiorizar, vai entrar. Porque se o grande do meu pai, da minha mãe, no meu caso, grande como estatura, da Carol grande como pessoa, se está ajoelhando ali, é porque para o que ele está ajoelhando, eu tenho que correr atrás, sabe? É tipo um exemplo, uma experiência que a gente vai fazendo juntos. Talvez tenha pergunta, uma, duas. Dani, o que você acha? Então, Jorge? Alex, a Marisa fez uma pergunta aqui, a Marisa Pereira, mas eu acredito que você tenha acabado de responder, e no final eu sei que vocês vão falar também alguma coisa sobre isso, porque ela pergunta, existe algum material para lidarmos com as crianças no concreto, sobre quem é o sagrado? Aí ela até continua, como diferenciar para os pequenos o pai da terra e o pai do céu? Aí, eu posso fazer mais uma, tem mais uma que é pergunta mesmo, porque vários são comentários, mas tem mais uma da Soraya, que também é pergunta. Gostaria de refletirmos que a relação com o transcendente passa pelo irmão. Assim, cultivar com as crianças os atos de amor nos ajuda a viver o sagrado no nosso cotidiano. Na verdade, ela nos convidou a refletir, né? Ela nem fez a pergunta, ela já deu até a resposta para a gente, né? Porque ela fala, gostaríamos de refletir que a relação com o transcendente passa pelo irmão. Aí ela já dá a resposta. Assim, cultivar com as crianças os atos de amor nos ajuda a viver o sagrado no cotidiano. Muito bonito, muito concreto, né? Isso mesmo.
acho que é entender, né, que somos também seres de relação, né? Quando a gente pensa que somos imagem e semelhança de Deus, né? Então, quando acordamos, temos o cuidado de arrumar a cama, né? Porque o outro pode entrar ali e encontrar o quarto arrumado, então nós estamos pensando que pode ser Deus que vai entrar ali, né? E vai encontrar o quarto arrumado, né? E quando, acho que podemos, é um pouco difícil falar também como educar a criança para entender a diferença entre o pai da terra e o pai do céu, né? E acho que é uma caminhada, né? Entendendo isso, que o outro é o Deus também para mim, né? Então, Deus está comigo, né? Que eu acho que o Elcio tem alguns momentos que ele fala isso, né? Que Deus está dentro de nós. Então, acho que educar a criança é educar ela nessa relação de amor, né? Que nesse segundo comentário foi falado, né? Desse olhar ao outro, ao nosso irmão. Como psicologia, talvez uma contribuição que a gente costuma, que talvez a sociedade nos pede, é de ajudar as pessoas a serem elas de forma mais saudável possível, né? O que o Ezio propõe nessa caminhada é justamente isso: buscar o sagrado, educar o sagrado, é levar a pessoa à sua essência mais profunda. E, ao fazer isso, nós ajudamos as pessoas, que são essas crianças, que nos são entregues da forma mais graciosa possível, a serem mais empáticas. Ele fala, né? Ajudar a desenvolver a empatia, né? O que é isso? É educar na interioridade. Quando uma criança cresce em um ambiente onde que ela reflete no seu interior tudo o que está acontecendo ao redor dela, por exemplo, o que é esse pai do céu, papai do céu, que eu não vejo? Talvez seja uma figura boa ou melhor do que a do meu pai. Por quê? Porque meu pai se ajoelhou para ele. Porque meu pai está pedindo a ele. Porque meu pai está agradecendo a ele. Por que o meu papai agradece toda a refeição? Agradece a quem? Ao papai do céu, né? Ao pai do céu. São exemplos simples, gente, mas que dentro vai construindo, ou seja, pedagogicamente a gente fala pai do céu, mas aqui a gente tem, no fundo, vocês percebem a trindade, né? Aqui no Instituto Caralute a gente ganhou esse ícone que foi uma providência, para nos lembrar disso, para nos lembrar que a gente faz a vontade do Pai seguindo Jesus pelo Espírito Santo, né? Então, quando a gente tenta viver essa comunhão, ou seja, quando o pai cuida da mãe, cuida da esposa, quando a esposa é terna e exerce seus dons como esposo, ela está fazendo o quê? Ela está criando essa comunhão, está criando um espaço, ou seja, uma mesa, aonde que aquela criança quer viver, um local que aquela criança quer estar. Aquele local que a criança quer estar, ela é convidada a transcender. Através do quê? Através do sagrado, que é o Pai do céu, né? Então, assim, todas essas reflexões, essa caminhada que a gente vai fazendo, ela já vai ensinando, como a Carol falou. Nosso tempo, acho que já se encerrou, Dani. Sim, só uma última, tem várias ainda, assim, comunhões, mas depois a gente pode ver, né? Mas, assim, só uma que a campanha Fraternidade fala: obrigado por esse momento tão sagrado para pais e educadores, né? E aí a gente pode dizer que é sagrado porque tem Jesus no meio, né? E ele que torna sagrado. Eu acho que de tantas coisas que me sensibilizou, né, nessa fala do Ezio, é justamente esse leite espiritual. Ao meu ver, eu posso ter o projeto de ser o melhor psicólogo do mundo. Eu tenho direito disso. Não é o meu caso, mas eu posso. A Carol pode ser a melhor psicóloga do mundo, pode ser a melhor motorista do mundo, como era o estudo motorista, né? Porém, nada substitui
esse projeto, que é o melhor projeto que nós recebemos de conduzir uma criança para o sagrado. Então, quando eu penso na paternidade, isso se estende também para os avós. Então, os avós vão passar o exemplo que eles veem sem medo, vão viver, vão rezar o texto, vão se ajoelhar, vão fazer os rituais que eles já estão habituados a fazer, e vão estar educando, vão fazer a comida gostosa. Estão cumprindo esse maior projeto. Na liberdade, esse maior projeto que é dar esse leite espiritual, né? Ou seja, levar estas crianças, a se encontrarem com Deus, e com esse Deus que é Cristo, a se encontrarem com eles mesmos, né? Ou seja, para finalizar, o Wes fala, né? E eu concordo muito com isso, que é nos tornarmos mais humanos, né? Melhor. Tem os livros que nós... Você quer falar alguma coisa do livro? Tem os 2 livros que a gente queria recomendar. Isso? Então, um livro é o... Aqui é o Crescer, uma Aventura Extraordinária. Então, esse livro, Crescer é uma Aventura Extraordinária, nós pensamos muito no sentido de todo e qualquer educador, aqui no Instituto Chiara-Lúcia nós chamamos de cuidador, todo e qualquer cuidador, que sejam os pais, os avós, os catequistas, os professores. Esse livro, para mim, é pequeno, objetivo, fácil a leitura, e ele nos ajuda a fazer de uma forma pedagógica, a fazer aquilo que ele propôs na palestra de hoje, né? Com passo a passo. E eu admiro muito ele quando ele separa um capítulo para falar da educação do sagrado, para falar da catequese. A catequese em casa. Nós temos esse belíssimo exemplo dos catequistas nas paróquias, porém, o primeiro catequista é o pai e a mãe, são os primeiros. Falo primeiro dessa unidade mesmo, né? São os primeiros catequistas. Somos nós que vamos fazer isso. Então, a gente recomenda esse livro. Ele fala também alguns pontos da psicologia, do desenvolvimento, né? Mas de uma forma muito prática. Esse livro vocês encontram na editora Cidade Nova. No site da editora vocês encontram. E o Educar para o Sagrado é o livro que é a base dessa live. E ele vocês encontram na editora Ave Maria. Então, vocês podem adquirir pela quartaestrada2020@gmail.com, por esse e-mail, ou pelo telefone 011 95 404 67 39. Nós vamos deixar esses contatos nos comentários para facilitar. Ah, tá. Gente, desculpa, eu confundi. Esse telefone que eu dei é do Dado do Amor, que é também que nós vamos falar também. A gente vai falar. Então, voltando. Então, o livro Educar para o Sagrado é da editora Ave Maria e o telefone é 011 38 23 10 60. Também pelo site. Tem que ver tudo isso para vocês. O que a gente recomenda, também de forma muito concreta, ele falou o dado da oração. Existe um instrumento que talvez a maioria que está vendo já conheça, que chama dado do amor, ou dado da paz, que ele é um instrumento assim, inspirado por Deus. É uma coisa muito simples e bacana e dinâmica. Né? E esse dado, ele é pedagógico justamente para viver esses tempos de quarentena, onde que você coloca um propósito. Nós somos movidos por propósitos. Então, crianças gostam de desafio, gostam de responsabilidade. Então, dê responsabilidade de jogar o dado. Cada lado do dado vai ter uma virtude, vai ter uma oração a ser vivida, a ser feita. Né? Então, viver esse dado do amor, dado da oração, dado da paz,
é justamente colocar aquilo que você deseja em prática. Nós estamos falando nessa tarde. Colocar em prática todas essas virtudes. Então, ao você jogar em casa o dado, a criança já vai levar para a escola aquele valor que ela aprendeu em casa. Ela vai jogar com o irmão. É um pequeno laboratório. Então, o dado está aí, o telefone de contato, para vocês, quem quiser adquirir. A gente recomenda muito. Sim. A Kiara adora brincar com ele desde bebê. A gente acha que ela introjetou ele, porque nós temos ele, como está mostrando para vocês, em um material mais borrachado, própria criança mesmo. Esse é o que ela usa agora. Mas um tempo atrás nós demos ele em papel para ela, aí ela comeu ele. Então nós acreditamos que ela já introjetou os valores. Brincadeira, a gente joga com ela, mesmo que ela não lê, ela pega, nós lemos para ela, mandamos ela jogar e tentamos ver. E tem os desenhos, então ele é bem didático também. Né? E é legal porque traz aquilo que o Ézio também falou do simbólico. Então, você vive a partir do jogo de dados, do amor, do dado da paz, o simbólico. E aí pode virar também uma rotina, né, durante o dia. Então, no momento do dia, a gente vai jogar o dado para viver o que nós vamos viver hoje, o que a gente faz, qual escolha fazemos no dia de hoje. Então, esse é um convite também como uma formação para vocês. Eu estou pensando aqui, por exemplo, se alguém tem alguma timidez, alguma limitação assim, interna que falar, mas eu fico sem graça de ensinar uma oração, ou não querendo invadir por ser uma babá, por exemplo, né, por ser alguém que trabalha com crianças de alguma maneira. Está aí o dado, porque você vai ensinar os valores que a oração está ensinando, né, sem invadir a família, né? E a família se contratou você como babá, por exemplo, como cuidadora de uma criança, é porque você tem os valores para isso, né? Então é um instrumento excelente que a gente recomenda. A gente agradece, né? Sim, obrigada por essa paciência, pela comunhão, né? Esse momento. Queria agradecer a todas as pessoas também que contribuíram para que esse momento acontecesse, né? Pelo sim de cada um. Então, da Fátima, que foi a que idealizou esse momento, do Rui, do Mazinho, que está fazendo o nosso... Como que eu posso dizer? A técnica. Está nos salvando. O Márcio e a esposa, que está aí vivendo uma comunhão também conosco, e a Daniela e o Jorge. Obrigada a cada um de vocês. Passamos também para o Jorge. Nós que queremos agradecer, né, por este momento de família, né, mas que tudo, por esse momento de unidade e acreditamos que temos construído um fortíssimo Jesus no meio. Sobre o vídeo, né, algumas pessoas estavam perguntando se vai ficar disponível ou não. A gente entende que vai ficar sim à disposição depois desta live. Obrigada. Estamos juntos nesse momento mais do que nunca. Nós também agradecemos a oportunidade de participar. Com certeza saímos daqui melhores do que entramos, né? Então, muito obrigado por tudo, por esse momento maravilhoso. Muito obrigado por tudo. Então, ficamos por aqui. Bom, quero agradecer a cada um de vocês da equipe, que foi um trabalho junto, né? Porque senão não saía. E também a todas as pessoas que participaram. Esperamos que possamos fazer algum outro momento, né? Para crescermos como família. Obrigada. Então, muito obrigada a cada um de vocês. Também crescemos com os comentários, né? Agora nós vamos ter um tempinho para também ler, um por um, né? Mas obrigada também por se fazerem família conosco. Então, bom restante de domingo, boa semana, estamos em comunhão com cada um de vocês.
Obrigado e tchau.